Bom dia, meus irmãos, vocês, meus irmãos, em todo o Brasil, vocês, meus irmãos, também em outros países que estiverem assistindo. Um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Deus ilumine a todos vocês. Meus irmãos, peço a vocês que dêem um joinha para mim aí, para me ajudar, para que os meus vídeos cheguem mais longe, alcance mais pessoas, né? Você que ainda não se inscreveu, ô meu irmão, se inscreva no meu canal, é muito importante para mim, me ajuda muito. E eu gostaria de, nesse momento, mandar um abraço para o meu irmão Manuel Ferreira, lá em Paulo Afonso. Ô irmão Manuel, um abração para o senhor aí, meu querido irmão. E gostaria de pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, né, para ele dar uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo. Eu vou ficar muito feliz. Aquele irmão que já saiu das testemunhas de Jeová há muito tempo, né, mas sente saudade de falar sobre a palavra de Deus também, pode me ligar para a gente conversar. Eu fico muito feliz de você ligar para mim, tá bom? E o meu telefone é 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais, uai. Meus irmãos, hoje eu quero tratar com vocês aqui de um assunto muito interessante. É porque muitas pessoas vai lendo a Bíblia, quando eles vão ler ali no Evangelho de João, ali, tá lendo ali na Bíblia das Testemunhas de Jeová, né, a TNM, quando elas chegam ali no Evangelho de João, no capítulo 8, fala assim, eu vou ler João capítulo 8, versículo 1. Mas quando ele chega ali, ele olha, começa pelo versículo 12. Eu falo, meu Deus do céu, mas o que é isso? Por que essa Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 8, ela não começa pelo versículo 1, começa pelo versículo 12. Tem muitas pessoas que ficam intrigadas com isso, né? Então, você sabia que a Bíblia das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, no Evangelho de João, no capítulo 8, ela começa pelo versículo 12? Você sabia disso? Né? Eles excluíram dessa tradução os versículos de 1 ao 11 do capítulo 8. Eles excluíram. Muitas pessoas, quando deparam com essa fraude, ficam pensando, o que significa isso? O que significa isso? Mas é importante notar que essa é apenas uma falsificação dessa Bíblia. Existem muitas outras. Isso aí é apenas uma coisinha, né? É como se diz aqui um ditado aqui no interior, aqui onde eu moro. Isso é apenas uma pontinha do iceberg. O iceberg é muito maior. Eu vou explicar o motivo dessa palhaçada aí. O Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 1 a 11, conta a mais linda história de amor, perdão e sabedoria. Quando Jesus estava na sua forma humana, os fariseus buscavam ali uma forma para condená-lo. Eles queriam condenar Jesus a todo custo. Como eles não encontravam ali um motivo, eles armaram uma cilada para Jesus. Encontraram uma mulher em flagrante adultério e trouxeram ela para Jesus e disseram, olha, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. O que devemos fazer? Veja lá, veja a pergunta que eles fizeram para Jesus. Bom, mas aquilo ali, eles já sabiam que Jesus só tinha duas respostas para dar. Eles sabiam disso. E qualquer uma das duas respostas que Jesus desse, eles iam condenar Jesus. Qualquer uma das duas, né? Porque ali, em Israel, a lei ali era essa, a lei de Moisés. A mulher que fosse apanhada em adultério, ela tinha que ser morta a pedradas. Então, eles queriam que Jesus respondesse para eles uma das duas, que Jesus desse ali uma das duas respostas. Se Jesus falasse para eles não apedrejar a mulher, eles iam dizer que Jesus estava sendo conivente com o adultério, que Jesus estava infringindo a lei de Moisés, que não
não adulterarás. Jesus estava sendo conivente com o adultério. Jesus ia ser condenado por isso. Agora, se Jesus falasse, apedreja ela, eles iam dizer que Jesus, eles iam dizer que Jesus estava infringindo a lei de Moisés. Não matarás. Então Jesus estava concordando com a morte. Então, de qualquer maneira que Jesus, qualquer que fosse a resposta que Jesus desse ali, Jesus seria condenado. Né? Seria mais ou menos assim, a situação de Jesus ali estava mais ou menos assim. Seria como se Jesus estivesse num beco sem saída e cada um ali com as espadas apontadas para Jesus. Cada um com as espadas apontadas. Então Jesus, sabiamente, Jesus disse, né? Aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Sabiamente Jesus diz, aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Jesus mostrou que antes de apedrejar outros, devemos lembrar que perante Deus, todos nós somos réus. Jesus queria lembrar ali que você, ancião das testemunhas de Jeová, antes de você desassociar uma pessoa, excluir uma pessoa da organização que você diz ser a organização verdadeira, lembre-se que você também é réu perante Deus. Você, testemunha de Jeová, antes de você virar o rosto para não falar com o seu irmão que foi desassociado, de você virar o rosto, de você negar um simples oi para um irmão que foi desassociado, lembre-se que você também é réu perante Deus. Não existe Papa, não existe Buda, não existe Maomé, não existe corpo governante, não existe Jim Jones, não existe ninguém. Todos somos réu perante Deus. Todos nós somos culpados. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós não temos o direito de condenar ninguém. Nós não temos o direito de desassociar ninguém, de expulsar ninguém, simplesmente porque nós também somos réu. Nós não temos o direito. Então vejam, meus irmãos, Jesus deu uma lição ali. Jesus deu uma lição, mas uma lição daquelas de primeira, uma lição daquelas que, vou te falar, viu? Se a pessoa tiver um pouquinho de entendimento, se a pessoa não for ignorante, ele cai na real e não pratica tais coisas. Agora, por que é que o corpo governante tirou esses 11 textos da sua Bíblia? Por que aconteceu? O corpo governante quer manter as pessoas na organização, quer manter as pessoas ali à base do medo da destruição. Por isso que eles não ensinam perdão. O corpo governante não ensina o perdão. Eles ensinam que a pessoa que errou é destruída. Então eles querem manter a pessoa ali presa à base do medo da destruição. Eles querem que você pense que Deus é um carrasco. Eles querem que você pense que Deus é um carrasco, assim como um senhor de escravo, né? Que você pensa que você pode ser um escravo dele a vida inteira, mas no dia que você não quiser ser escravo dele mais, você morre. Isso é que eles querem que você pense. Só que esse Deus que o corpo governante das testemunhas de Jeová te apresenta, não é o nosso Criador. Não é o Criador do universo. O Deus que eles te apresentam, o Deus que você adora aí, não é o Criador do universo. Esse Deus que eles te vendem aí, chama-se Organização JW. O Deus que eles te vendem aí, chama Organização JW. O Deus verdadeiro é aquele Deus
que está, que está naquele relato de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Aquele que se você chegar para ele e falar assim, ô Senhor, eu vou expulsar esse homem da organização porque ele cometeu adultério. Ele fala para você assim, ué, se você nunca errou, então expulsa ele. Aquele Deus, o Deus de João, do Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 8, versículos 1 a 11, é um Deus que se você chegar para ele e falar assim, ó Senhor, eu vou deixar de conversar, eu não vou mais cumprimentar o irmão fulano, porque ele praticou um erro e foi expulso da organização. Ele vai falar para você assim, ué, se você nunca errou, então não cumprimenta ele. Não é assim que esse Deus vai falar? O que você tem para dizer para ele nessa hora? Né? Não é verdade? Então, esse Deus do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11, é um Deus que reconhece que todos nós humanos, não importa a posição social que a pessoa ocupa, ele está na mesma posição. O Papa, que ele se coloca lá nas alturas, os católicos se colocam ele lá nas alturas, o Papa está na mesma condição de um morador de rua que mora debaixo de uma ponte. O corpo governante das Testemunhas de Jeová, que são 9 homens adorados, contemplados pelas Testemunhas de Jeová, eles estão na mesma condição de um andarilho que coloca um saco de roupa nas costas e sai andando pelo asfalto afora. Sabia disso? Na mesma condição. Tanto é pecador o corpo governante das Testemunhas de Jeová, que está lá naquele pedestal, que está lá naquele castelo, lá em Walker, que está lá naquele castelo, que está lá usando o relógio Rolex, tomando o uísque escocês, fumando charutos cubano, que anda de avião só em primeira classe, que hospeda em hotel 5 estrelas, na mesma condição pecaminosa que eles estão, está um morador de rua que está dormindo ali, ó, deitado na esquina, dormindo ali na esquina, porque não tem uma casa para morar. Mas ambos estão na mesma condição pecaminosa. Nenhum, perante Deus, nenhum é melhor do que o outro. Todos são pecadores. Todos são pecadores. Da mesma forma que o corpo governante é pecador, aquele irmão que está dormindo ali na esquina, que está ali, ó, dormindo ao relento, é pecador também, como o corpo governante. Então veja, meus irmãos, esse Deus que o corpo governante esconde de vocês, esse Deus que o corpo governante tirou 11 versículos de um capítulo só, tirou 11 versículos para esconder esse Deus de vocês, é porque esse Deus mostra para vocês que esse corpo governante não tem diferença nenhuma de qualquer morador de rua. A situação pecaminosa dele é a mesma. É a mesma. Todos são culpados de pecado. Todos nós somos pecadores. Todos somos iguais. Não tem corpo governante, não tem papa, não tem bispo. Não tem Maomé, não tem Buda. Não tem Ellen White, não tem ninguém. Todos somos iguais perante Deus. Então, esse é o Deus que o corpo governante tirou 11 versículos de um capítulo só para esconder ele de vocês, para que vocês não saibam que vocês, Testemunha de Jeová, e o corpo governante são iguais. Não tem diferença, não. O corpo governante não é superior a vocês. Então veja, meus irmãos, se vocês conhecerem esse Deus chamado Jesus Cristo, esse Deus que o corpo governante esconde de vocês, né? Vocês não vão querer mais servir o corpo governante. Por isso que o corpo governante está tirando ele de vocês, né? Se vocês conhecer esse Deus que calou a boca dos fariseus
esse Deus que fez aquele monte de fariseus enfiar uma roia na boca, vocês não vão mais querer servir corpo governante. Então, é por isso que o corpo governante esconde ele de vocês. É por isso que o corpo governante prefere que vocês continuem adorando o Deus JW. O Deus Organização JW é o Deus que ele vende para vocês e quer que vocês continuem adorando.